Rafael Ayub assumiu a cadeira do MDB na Câmara Municipal de Vereadores e se propõe a dar seguimento ao trabalho comprometido realizado antes pela vereadora e agora secretária Ana Oliveira. Hoje nós conversamos com o vereador para conhecer a sua forma de trabalhar. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o vereador Rafael Ayub, que assumiu recentemente no lugar da ex-vereadora Ana Oliveira, que passou a assumir um cargo na Secretaria da Fazenda do município de Erechim. E a gente vai conversar um pouquinho sobre política, sobre a Câmara de Vereadores, sobre o futuro político também do Rafael Ayub. Rafael, bem-vindo, estávamos com saudades da tua presença, sempre alegre, sempre entusiasta aqui na TV Erechim. Sandra, para mim uma grande satisfação estar voltando aqui na TV Erechim também para conversar um pouco com a nossa comunidade e nos colocar à disposição aí mesmo de toda a nossa comunidade de Erechim, sempre pensando no trabalho coletivo, né, Sandra, para a gente trazer melhores condições de vida aí para a nossa comunidade, né? Pois é, foi uma surpresa, já estava alinhavado a tua volta para a Câmara, como é que se sucedeu tudo isso? Sandra, na verdade eu já estava há quase 1 ano e meio afastado da vida pública, né, sabia, claro, que como segundo suplente, a gente teve então um vereador, que é o vereador Mário Rossi, que assumiu a Secretaria de Obras desde o início do mandato. Então o primeiro suplente, o Romildo, já era um vereador atuante na Câmara de Vereadores e a chamada do prefeito Polis para a Ana assumir a Secretaria da Fazenda realmente foi uma surpresa para mim, não foi uma coisa construída com tempo, digamos assim, mas para mim uma grata satisfação pelas duas razões, de saber que teremos a Ana Oliveira também na Secretaria da Fazenda, uma profissional extremamente competente, dedicada, que tem já se debruçado em cima de relatórios, a preocupação da diminuição da arrecadação que a gente visualiza aí para frente, né, com essa crise econômica que infelizmente afeta todos os setores aí da nossa economia. Expectativa de que melhore isso, mas é uma preocupação que o governo municipal tem, né? E aí poder voltar à Câmara de Vereadores realmente é uma grande satisfação, Sandra. Eu, repito, estava afastado da vida pública há quase 1 ano e meio. A gente nunca se afasta totalmente, né, Sim, Sandra? não tem como. Eu fazia parte, representando a CIE, tanto no CODER como no COMPAC, que é o órgão que determina os projetos especiais da Secretaria de Obras. Todos sabem da minha ligação muito grande com a saúde e com a área de segurança pública também, e fazendo parte do projeto Sentinela. Então, eu fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, né, como representante da Associação dos Fisioterapeutas do Alto Uruguai. Então, a gente sempre estava envolvido de forma voluntária, e agora voltando à Câmara de Vereadores, com esse intuito de auxiliar o governo municipal em suas propostas, né, de poder, de novo, reforçar as questões de segurança e saúde pública, para que a gente possa, é o que eu sempre repito, né, Sandra, ter melhores condições de vida, melhores serviços a oferecer à população. Então, para mim foi uma grata satisfação e agora estamos aí para tentar ajudar a comunidade com o gabinete também à disposição. Pois é, vereador, a Ana tinha alguns projetos em andamento já de bastante tempo, desde o primeiro momento que ela assumiu a Câmara como presidente. Esses projetos, eles serão mantidos, como por exemplo o memorial? Com certeza, Sandra. Tem projetos extremamente importantes e interessantes que a Ana Oliveira iniciou já quando foi presidente da Câmara de Vereadores, mostrando a sua capacidade, né? Ela realmente revolucionou lá a questão da identidade visual da Câmara, da reformulação de TV Câmara, da divulgação realmente dos serviços. O memorial é um projeto muito lindo, realmente, que vai resgatar uma parte da história também, e isso, claro que, né, a gente fala, existia lá uma memória dos ex-presidentes com quadros na parede, mas agora é um projeto totalmente diferente, que vai, claro, mostrar os ex-presidentes também, mas junto com a história do Legislativo e da própria cidade de Erechim. Então esse projeto continua assim, a gente imagina que até o fim do ano a gente consiga inaugurar todo esse projeto. Inclusive no meu gabinete continua com o Fardo, que era um assessor que trabalhava com a Ana, justamente para dar continuidade a esses projetos, não só o do memorial, como alguns projetos de lei legislativo, algumas determinações que ela tinha já encaminhado, a gente vai dar continuidade, porque a gente entende que na vida política, Sandra, ninguém inventa a roda também. Tudo é uma continuidade, tudo é um esforço concentrado de atividades para que a gente possa devolver
pelo menos o mínimo de serviços à nossa comunidade e poder mostrar, sim, nesse caso do memorial, a história da Câmara de Vereadores e como sempre foi importante no desenvolvimento de políticas públicas da nossa cidade, né? E o importante frisar também é que se está dando certo, não tem necessidade de mudar. E isso acontece muito na troca de prefeitos. Às vezes um projeto está dando certo, o outro prefeito acaba não dando andamento e quem acaba perdendo é a cidade. E a gente já vivenciou isso muitas vezes, né? Realmente o que a gente tenta, e eu acho que hoje temos um CODER bastante atuante na cidade, é justamente dar um norte para as políticas públicas, né? A gente deixar de ter políticas de governo e ter políticas públicas realmente para a comunidade. Então hoje eu acho que a população já está muito mais madura nesse ponto de saber escolher os projetos e saber escolher candidatos que realmente se comprometam com isso. Inovação é importante? Claro que é, e esse governo tem mostrado investimentos bastante grandes na área de tecnologia e inovação, mas muitas das coisas são questão de continuidade para dar resultado também, seja na área da saúde, seja na área de desenvolvimento. Então sempre que a gente tem rupturas muito grandes, realmente a gente vê projetos que poderiam dar certo a longo prazo que acabam sendo prejudicados. Então isso é importante, como tu falou, não tem porquê a Ana Oliveira, que é uma excelente profissional, foi muito dedicada em todos os seus cargos públicos, vinha desenvolvendo um trabalho excelente na Câmara de Vereadores, não vai ser o vereador Rafael que vai querer romper com tudo isso, muito pelo contrário. A gente quer dar continuidade porque a gente tem certeza que serão bons projetos que vão dar uma resposta à comunidade ali na frente, né? Você sempre foi uma pessoa muito atuante na área da saúde e preocupado também com o andamento da saúde no município. O Hospital Santa Terezinha há muito tempo passa por dificuldade financeira. E no último final de semana foi inaugurado o Centro de Diagnóstico justamente com recursos vindos da bancada do MDB, mas também de vereadores. Esses projetos, eles param por aí, eles têm uma continuidade? Como é que a Câmara de Vereadores, a bancada do MDB, visualiza neste momento frágil a saúde do hospital? Eu acho que, se tu me permite, Sandra, fazer um resgate anterior, às vezes os vereadores são muito criticados, né, por ter uma área de atuação muito restrita. Eu dou um passo atrás, lembro da legislatura anterior, quando os 17 vereadores aprovaram a questão do orçamento impositivo aos moldes do governo federal, determinava o quê? Que uma parte muito pequena do orçamento, cerca de 1% do orçamento, os vereadores têm a possibilidade de indicar onde querem esse investimento, sendo que a metade deles na área da saúde. Então, em detrimento disso, é que a gente pode ouvir hoje dizer que a bancada do MDB auxiliou, determinando que uma parte desses recursos de emenda impositiva fosse para a compra do mamógrafo digital. Ainda não está instalado no Santa, já está comprado, já está lá, mas precisa de uma adaptação da área. A gente acredita que até o fim do ano estará investido. Outra questão é em relação ao orçamento da Câmara de Vereadores. Qualquer Câmara de Vereadores tem, por obrigação legal, o direito a receber de 6% a 7% do orçamento municipal. Isso, até a legislatura anterior, não era o que acontecia, porque a gente fazia o orçamento lá, a Câmara vai gastar tanto, chegava a 3%, 4% do orçamento do governo municipal, e o resto já ficava no caixa do governo municipal. A partir da última legislatura, a gente disse, não, a gente quer todo o orçamento determinado para a Câmara de Vereadores, que se houver sobra, e sempre haverá, porque é uma Câmara que me orgulha dizer que tem, claro, gastos com diários, mas ela é muito econômica para fazer as atividades que faz, tanto é que sobra recurso, digamos assim. E esse recurso não é da Câmara, não é do prefeito, esse recurso é da comunidade. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos é essa disponibilidade dessas sobras da Câmara para auxiliar principalmente o Hospital Santa Terezinha, sim. E a inauguração do novo centro de diagnóstico realmente foi possível por causa dos 17 vereadores que destinaram uma parte das sobras. O ano nem acabou, mas a gente sabe que vai sobrar pelas projeções, já destinou para essa reforma. E é como a gente fala, o cuidado das pessoas é o mais importante hoje. Então, ter uma área mais aconchegante, mais limpa, com equipamentos mais novos, que podem dar uma resposta mais rápida, é muito importante. Agora, voltando na questão do déficit, né, Sandra, é uma coisa que sempre preocupou. Talvez o Hospital Santa Terezinha, ao longo da sua vida, de quase 95 anos, nos últimos 10 anos, dificilmente tenha tido mais de 3 meses superavitário. E isso por quê? Porque a gente sempre vem dizendo que a tabela SUS não é reajustada há mais de 20 anos, então a gente, para fazer um trabalho talvez simples, mas que a comunidade entenda, hoje qualquer um que vai num consultório privado não paga menos de 150, 200 reais uma consulta médica.
O sistema SUS paga R$10 ou R$12 uma consulta com um médico especializado. Isso significa que alguém tem que pagar mais essa conta para a gente ter um bom profissional disponível. Quem paga essa conta hoje? São as prefeituras. Hoje a Câmara de Vereadores pode dizer que auxilia com essa sobra da Câmara, que é do orçamento público, que é da comunidade, mas também para custear esse prejuízo. Segunda-feira aprovamos na Câmara o repasse de 3 milhões, sendo que 2 milhões são desses recursos que irão sobrar da Câmara de Vereadores. E isso mostra a preocupação dos vereadores em dar condições do hospital sobreviver. Claro que a gente tem que adotar políticas diferentes, né, Sandra? Tem que diminuir o custo aonde consegue na área da saúde, tem que ao mesmo tempo incentivar a atenção básica, a resolver os problemas o quanto antes para que isso não se agrave e não chegue na área hospitalar. O custo hospitalar ele é 10 vezes mais caro que o custo da prevenção, da atenção básica. A gente também sabe que o costume da população, e isso não é só em Erechim, é que só procura o atendimento médico quando tem alguma dor, quando tem alguma crise maior. E a gente não costuma fazer prevenção. Temos que reorganizar serviços, temos que sensibilizar a comunidade, mas isso leva tempo. Então a gente vê práticas integrativas hoje na atenção básica, vê a questão, né, dos chás, da yoga, da fisioterapia, isso tem que ser incentivado. A questão de prevenção, hoje Erechim o que a gente vê é que faz muito exame de diagnóstico. E a gente tem que fazer uma análise aprofundada disso. Tem pessoas que nem vão buscar esse exame. Exatamente. E às vezes, Sandra, talvez por uma falta ainda de integração total de sistema, o que acontece? O paciente vai na UPA, não consegue ser atendido na UPA, mas já encaminha para coletar o seu exame daqui a 3 dias. Nisso ele sai da UPA e vai no pronto-socorro. No pronto-socorro, por mais que tu não seja um caso de urgência e emergência, e a gente sempre tenta frisar isso, que o ideal é que só os casos de urgência e emergência, ou seja, aqueles com risco iminente à vida, fossem para o pronto-socorro. Não é isso que acontece. Então, todos que vão são atendidos. Às vezes um demora mais para ser atendido, porque as emergências sempre têm que ter prioridade, mas todos vão fazer exames lá, por exemplo. Sim. E aí ele faz exame nesse dia, e daqui a 3 dias ele vai na UBS e coleta os exames de novo. Então, de alguma forma a gente tem que resolver isso. Mas repito, acho que a gente tem que ter um olhar mais aprofundado de diminuição de custos, voltar à briga com o governo federal e estadual. Eu me lembro que nós discutíamos na análise dos contratos de todos os hospitais públicos do estado, Sandra, há cerca de 2 anos, com um projeto do governo do estado, inclusive, de reestruturar esses contratos, que nós dizíamos que Erechim deveria receber 2 milhões a mais por mês, por tudo que produzia, por tudo que sempre produziu para o governo do estado. E, infelizmente, a resposta que veio foi um aumento de R$60 mil por mês, 60 a 70 mil. Hoje, o Santa Terezinha é o hospital público que mais recebe, é o terceiro que mais recebe incentivo do estado, mas recebe muito pouco, porque só recebe do estado. Os municípios que são atendidos pagam complementação, diferente de qualquer outra região do estado. Eu vi essa semana uma notícia do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, deve 45 milhões, ameaçando parar de atender pacientes do IP, ameaçando demitir pessoas, tendo que se reestruturar. Erechim nunca fechou as portas do Santa Terezinha, Sandra. Eu me lembro na pandemia, e aqui faço mais um agradecimento especial, porque estive lá no início de 2021 a todos os funcionários da área da saúde. Nós atendíamos pacientes no corredor, sem vergonha de dizer isso, mas ninguém perdeu vida por não ter um respirador, por não ter oxigênio. Sim, porque o quadro clínico era devastador. A pessoa que adquiria, às vezes se demorasse atendimento, era muito rápida a evolução da doença. Isso me faz lembrar uma tarde que eu estava no hospital contigo e que você falava que não tinha oxigênio. Para o outro dia, se não chegasse essas 9 horas, pessoas iriam ficar com a saúde comprometida. E tu imagina a atenção dos funcionários lá na ponta atendendo aquele paciente, Sandra. Chegou uma época, Sandra, que a gente tinha que não dar mais banho no banheiro no paciente, apenas banho de leito. Por quê? Porque no banheiro não tem aquele oxigênio que vem da parede. O oxigênio que tinha lá o tanque, a gente não se preocupava. O problema eram cilindros de oxigênio. E para transportar paciente para exame, para ir no banheiro, tinha que ser com cilindro. Então isso às vezes muda até o conceito de construção hospitalar. Hoje qualquer hospital novo tem que contar com oxigênio no banheiro já direto desse cilindro de oxigênio. Agora não tinha os cilindros portáteis, não tinha como recarregar, às vezes o caminhão saía daqui com o cilindro, não sabíamos quando ia voltar. E isso gerava uma tensão dos funcionários da saúde. Então aqui mais uma vez o agradecimento a todos os profissionais que sempre foram muito dedicados no Santa Terezinha, na atenção básica, mas a gente precisa, ao mesmo tempo que dar melhores condições, fazendo adequações de espaços novos, entregando novos espaços à comunidade, a gente precisa cuidar do custeio do hospital. Verdade.
E isso a gente tem que rever cada vez mais os custos, tentar diminuir no que é possível e tentar novas fontes de renda, é o que eu dizia. Tem que discutir de novo um novo pacto a nível federal e a nível estadual, principalmente em relação aos hospitais públicos, e acho que a gente tem que ter cada vez mais união de executivo, legislativo, comunidade, direção do hospital, direção da fundação, para que a gente consiga dar essa resposta o quanto antes. Não é fácil, Sandra, mas eu vejo que tem disposição, e quando há disposição e união, eu acho que o caminho fica mais fácil. Pois é, agora você faz parte do CODER, você está como vereador de uma bancada importantíssima para o nosso município, e é um conhecedor da saúde e dos problemas de Erechim. Recentemente vocês estiveram em uma viagem em São Paulo. O que daquilo tudo vai ser aplicado para melhorar aqui dentro de Erechim? O CODER, eu não tive a oportunidade de estar nessa viagem, mas o CODER já trouxe algumas ideias do que veio de lá. Sim. São cidades, às vezes, que a gente não tem como comparar, obviamente, claro, né, Sana? Claro. Mas lá tem um hospital especializado, que tem um faturamento muito maior, que atende também pelo SUS. O que se viu muito lá? Se viu a questão da tecnologia atuando em favor dos pacientes. Então, talvez isso é um exemplo que a gente tenha que trazer para cá. A estrutura organizacional, a gente sempre fala, o Santa Terezinha tem uma dificuldade da organização administrativa e isso vem causando, inclusive, algumas dificuldades ao hospital. Sim. Me lembro, na minha época, lá sempre foi uma briga a questão dos encargos sociais, de se pagar o fundo de garantia ou não. O Hospital Santa Terezinha hoje, e há muito tempo a gente diz que ela é uma fundação pública de direito privado. O Tribunal de Contas vive apontando a administração do Santa Terezinha, dizendo que essa é um arranjo jurídico que não se consolida da forma que a gente faz. Brigamos o tempo inteiro com o Tribunal de Contas, mostrando que a única possibilidade que temos, o Tribunal de Contas entende que o hospital tem que ser orçamentado pela Prefeitura, tem que estar dentro do orçamento da Prefeitura. Sim. Se isso acontecer, a gente extrapola o gasto com o pessoal, porque o hospital é um prestador de serviço, a receita é muito baixa e o custo é muito alto. Hoje, mais de 60%, com certeza, da receita do hospital é com folha de pagamento. Isso com certeza. Então a gente não tem capacidade de investimento, os medicamentos encareceram muito, a tecnologia encareceu muito, e aí por isso que a gente vive buscando recurso via emenda parlamentar, via protocolo de projetos, seja a nível federal ou a nível estadual, mas isso não é uma garantia de recurso ali todo mês, inclusive para o custeio. Aí, repito, a gente tem sim a contribuição de todos os municípios que são atendidos aqui, fazendo complementação na questão das internações e exames, mas infelizmente isso não tem sido o bastante. Repassamos 3 milhões agora, mas o governo municipal já se comprometeu até o fim do ano a repassar mais 5 milhões. Isso faz falta na atenção básica, mas é a ideia que a gente sabe, que o importante é cuidar das pessoas, e quando elas mais precisam, que é quando chegam ao hospital. Então talvez esse esforço de novo, as visitas de novos centros, talvez encontrar uma nova forma de administrar o hospital. E eu falo isso em relação à personalidade jurídica. Hoje sabemos que estão buscando a questão da filantropia através do certificado do SEBAS, que fala que é o certificado de beneficência, assistente social, justamente para não ter que pagar essas contribuições. Enquanto estava diretor executivo junto com a equipe lá, o jurídico, toda a equipe administrativa, conseguimos uma conquista que foi uma liminar que dizia, não, o Santa não precisa pagar. Recentemente essa liminar caiu, então o Supremo Tribunal entendeu que não, que tem que pagar a contribuição. Se tivermos que pagar essa contribuição, o rombo aumenta ainda. Então, encontrar essas soluções jurídicas, administrativas, encontrar um novo custeio e mesmo assim pensando num todo na saúde de Erechim, integração com o Hospital de Caridade, Hospital da Unimed, Plano de Saúde Copos, Plano de Saúde Unimed, Santa Mônica, eu acho que já passou da hora de realmente a gente sentar todos os atores de novo, a exemplo do que fizemos com o Projeto Sentinela, certo. Discutir uma política contínua de solução, onde todos estejam envolvidos para que a gente encontre realmente essa solução o quanto antes. Né? Falando um pouquinho do gabinete do vereador agora, alguns projetos estão em andamento no município. Qual é a sua visão dos projetos em andamentos e os projetos que estão lá para serem votados ainda? O que a população terá de retorno e que poderá ver aí nos próximos 6 meses? O que a gente teve já desde que eu cheguei, Sandra, estou lá 3 sessões, né? A gente teve uma discussão bastante forte em relação à criação do Departamento Municipal de Saneamento, Água e Esgoto, por exemplo. Pois é, o senhor votou positivo. Eu votei favorável. Por quê? Porque
eu sempre tenho dito, e na outra legislatura eu já dizia isso. Eu acho que a nossa comunidade, ela não quer saber quem presta o serviço, Sandra. Se é o poder público, se é a iniciativa privada, se é a Corsã, ela quer um resultado, ela quer uma água de qualidade na ponta e ela quer o saneamento básico, porque continuamos essa discussão há mais de 10 anos e não temos 1 metro de esgoto tratado ainda. Que reflete lá na saúde. Na saúde, lá na ponta, exatamente. E aí o que acontece? Promessa de licitação. A gente viu que essa questão da licitação e da venda da Corsã, mesmo com a liberação do presidente do Tribunal de Contas, ainda está com processos via Tribunal de Contas. A gente não sabe se isso vai se efetivar a curto prazo ou não. A gente viu a EGEA apresentando um plano de investimento bastante interessante, mas para aqueles municípios que são contratualizados com a Corsã. Infelizmente, Erechim não tem contrato atualmente com a Corsã. É um contrato precário, então a Corsã só continua prestando abastecimento de água porque é ela que está ali. Agora não teve reajuste, não tem investimentos, os servidores da Corsã trabalham como abnegados aqui, tentando resolver todos os problemas e às vezes não tem essa capacidade porque não tem recurso de investimento da empresa aqui. Não sabemos até hoje qual é o plano da EGEA, imaginamos que ela vá procurar o município para apresentar, mesmo sem contrato, mas até o momento não temos isso. Então o que o prefeito municipal determinou vamos criar uma estrutura que seja possível, então, trazer essa estrutura da Corsã para o município, a exemplo do que é o DEMAI em Porto Alegre, por exemplo, ou o SEMAI em São Leopoldo, que são órgãos municipais, mas tendo a consciência já que não é o município que vai ter a capacidade de fazer esse investimento e esse cuidado. E talvez seja importante trazer para o município para depois ver a possibilidade de concessão ou para a própria EGEA ou através de um processo licitatório bastante correto, justo, para que outras empresas possam concorrer e vir realmente a implementar o esgoto sanitário aqui na nossa cidade. Então, votei favorável porque entendo isso. Claro que a discussão sempre hoje é o aumento de custo, né? Vai se criar mais um cargo. Na verdade, a estrutura se criou 4 cargos. 1 de diretor e 3 coordenadores, 1 para cada área, 1 para a área de resíduos sólidos, 1 para a área de água, 1 para a área de esgoto. O que o município tem bem claro é que não serão nomeados esses diretores, até porque a gente não assumiu o serviço da Corsã. Então esse coordenador, que é um menino que vai assumir com grande expertise na área de saneamento, já participou de grandes projetos, vai conseguir fazer esse arranjo e esse arcabouço para que a gente consiga ali na frente ter a solução. Se vai ser via a EGEA, se realmente se confirmar a venda da EGEA, da Corsã para a EGEA, se vai ser via processo licitatório, mas que a gente encontre a curto prazo realmente o início das obras de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto no nosso município. Temos um outro projeto que impacta talvez também na vida da comunidade, mas muito mais na vida dos funcionários públicos, que é a questão do IEP. O IEP é o plano de previdência dos funcionários públicos. O que a gente sabe hoje? Hoje o funcionário público ele pode optar se ele quer seguir a previdência pelo INSS ou se ele quer entrar no IEP, que é o Fundo Previdenciário do município de Erechim. O IEP, importante que se diga, é gerido sem influência política, por funcionários de carreira, funcionários muito capacitados e que mostraram sempre isso à Câmara de Vereadores, sempre preocupados com atualizações, sempre sendo premiados, inclusive, a nível nacional e estadual, pelo plano de previdência que tem aqui. Mas acontece que, por exemplo, o piso dos educadores da Secretaria de Educação aumentou. Se a gente for fazer a previsão de aposentadoria com o tempo de serviço que tem hoje, talvez teriam que se aumentar as alíquotas. Então, o que o IEP tem proposto agora é que se aumente o tempo de contribuição ou o tempo de trabalho das pessoas para se aposentarem, para ter esse benefício de ter uma aposentadoria integral depois, diferente do INSS. O funcionário que não está contente, ele pode optar pelo INSS, ele não vai ter o total do seu salário como aposentadoria, ele vai precisar trabalhar mais ainda no INSS do que no IEP, mesmo com esse aumento do tempo de contribuição, do tempo de trabalho. Então a gente entende que o IEP fez toda essa discussão, é um projeto que deve ir para a Câmara em breve, que além disso não aumenta as alíquotas de contribuição do município e aí tem um impacto indireto no contribuinte, porque senão o contribuinte que paga seu imposto vai estar aumentando a alíquota, então o município vai ter que tirar mais dinheiro do seu caixa para pagar para a aposentadoria dos funcionários, e nesse ponto que está sugerindo não, é que haja um esforço dos próprios funcionários que mesmo assim vão trabalhar menos do que trabalhariam no INSS e sairão com uma aposentadoria melhor do que fosse no INSS. Mas isso provavelmente deve gerar discussão também.
A gente tem projetos importantes de financiamento, né, de custos. A gente vê aí um esforço muito grande do município em relação à usina de asfalto, que ainda não conseguiu entrar em funcionamento, mas que deve dar um salto de qualidade, inclusive, nos asfaltamentos de rua. A gente vê uma Secretaria de Meio Ambiente bastante preocupada em entregar áreas de convivência para a comunidade. A gente vê uma Secretaria da Saúde preocupada em melhorar os espaços de atendimento, ampliar profissionais para atendimento. Vê uma Secretaria de Cidadania, e aqui não quero cometer nenhum deslize, porque eu acho que todas as secretarias têm trabalhando, mas a Secretaria de Cidadania, por exemplo, uma preocupação muito grande com a questão dos migrantes, que cada vez têm sido maiores no nosso município. Certo. E a gente tem que prestar atenção nas necessidades dele. Por isso até, e aí faço um gancho, né, de novo o CODER brigando por uma delegacia da Polícia Federal aqui, porque o que acontece hoje? Hoje a Prefeitura tem como dever levar os migrantes a Passo Fundo para fazer sua documentação, voltar a Erechim, daqui a pouco levar de novo. Gera muito custo. Gera custo, mas é importante para dar dignidade a esses migrantes. Mas talvez com uma delegacia aqui a gente diminua esse custo e aí esse valor pode sobrar para novos investimentos. Repito, eu acho que a preocupação do Legislativo, do Executivo e da comunidade hoje é dar as melhores condições para qualquer pessoa que viva aqui em Erechim. Mas a gente tem que pensar também nos custos, na otimização e talvez essa estrutura seja boa para nós. Temos a questão do Comando Regional da Brigada Militar, que volta a Erechim de novo depois de tanto tempo. Isso também é importante em termos de recurso. E o Executivo sempre sendo parceiro, inclusive atendendo demandas que seriam do Estado. Temos uma briga aí na frente em relação à Polícia Civil, também de trazer um centro aqui para Erechim, construir um prédio próprio, porque hoje a Polícia Civil gasta com aluguéis. Então, são vários projetos que a gente tem aí ainda que discutir junto com a comunidade, encontrar os melhores caminhos, para que a gente tenha cada vez mais capacidade de investimento para entregar melhores serviços e utilizando melhor o recurso público, né, que vem da contribuição de cada contribuinte aí que tanto se esforça. Os projetos, eles têm chegado com uma antecedência na Câmara para que o vereador possa ler, entender, fazer os seus questionamentos antes de votar e, de repente, para depois não se arrepender se votou negativo ou votou positivo? A gente tem uma ferramenta, né, Sandra, que é a questão da urgência urgentíssima. Sim. Então, o governo municipal e quase 90% dos projetos de lei, eles vêm do Executivo. O Executivo ele pode determinar no ofício que esse projeto é de urgência ou de urgência urgentíssima, e aí o próprio regimento da Câmara já determina os prazos de tramitação. Quando vem assinado pelo governo um projeto, por exemplo, de urgência urgentíssima, ele tem que tramitar em 10 dias. Em 10 dias tem que tramitar e a gente tem que votar. Certo. Claro que essa discussão, qualquer um diria, é muito pouco tempo para a gente, às vezes em projetos bastante complexos. O que a gente sabe, e infelizmente a gente ouve às vezes na discussão, é essa incapacidade de diálogo às vezes que existe. Posso dizer que da parte do nosso gabinete, e tenho certeza de qualquer vereador, sempre estaremos abertos a discutir. Mas alguns prazos regimentais têm que ser cumpridos. O que a gente mesmo, que é da base do governo, sempre pede é que se evite ao máximo utilizar desse argumento. Mas, por exemplo, o recurso por Santa Terezinha foi em urgência urgentíssima, os 3 milhões. Ah, poderia ser mais discutido? Até poderia, entendo. Mas é uma urgência que todo mundo conhece já. Então repasse esse recurso e talvez dê essa sugestão na Câmara. Vamos criar então uma comissão permanente de discussão disso. Isso aí. Alguns projetos que tramitam podem tramitar em 60 dias e aí existem várias possibilidades dentro de um projeto. Então ele entra, ele tem até 60 dias. Claro que a gente tenta votar o quanto antes, até porque às vezes a demanda de projetos não é tão grande. Então o que acontece? O projeto entra, passa pelas comissões. Nessas comissões qualquer vereador pode pedir vistas, inclusive, e aí ganha um tempo mais para analisar. Pode pedir informações para a prefeitura, pode pedir reunião para sentar e conversar. Claro que são ferramentas também que a gente às vezes vê na discussão de situação e oposição, né, Sandra? Ah, tudo é de urgência, tudo é de emergência. Mas eu diria assim, pelo que tenho visto, talvez 20 a 25% dos projetos sejam de urgência urgentíssima. O resto tudo teria possibilidade de tramitar em 60 dias. A Câmara sempre é muito ágil, então os projetos acabam tramitando em cerca de 15, 20 dias e já estão em votação. A maioria deles com grande capacidade de poder buscar informações, eu acho que isso vai de cada gabinete também, né, de buscar informações, de poder se atualizar, de fazer comparações com outros projetos, ver como é que era feito, ver como é que quer se fazer.
Isso a gente faz bastante no meu gabinete, é analisar como era, como vai ser, como não é, buscar informações dentro das secretarias que propõem esses projetos, mas é uma discussão que sempre vai ter. Claro que quanto menos a gente puder usar o mecanismo da urgência urgentíssima, mais tempo e mais segurança os vereadores têm para votar. Mas se a gente tiver que em 10 dias analisar, a gente tem que baixar a cabeça e analisar, né, Sandra? Qual é o futuro político do Rafael? Voltou a pegar gosto pela política? Vai concorrer ano que vem? Vai sair da política? Mudar de partido? O que tu pensa? Sandra, na verdade, já comuniquei ao meu partido, hoje o MDB, que não sou candidato às próximas eleições, ao Legislativo. Acredito que no Legislativo o meu papel já consegui cumprir, fico muito contente e sou muito grato à experiência que tive nos 4 anos da legislatura passada, tendo inclusive a possibilidade de assumir a prefeitura em 8 dias, uma questão que o prefeito Schmidt me deixou muito tranquilo e que agradeço sempre pela possibilidade, mas acho que, e isso é uma opinião minha, acho que a gente tem que também ventilar e fazer troca de novas ideias na Câmara de Vereadores. Então, não serei candidato na próxima eleição a vereador. Claro que hoje tenho uma vida privada, inclusive, né? Trabalho com 2 empresas hoje na vida privada. Estou na Câmara de Vereadores agora, provavelmente até março, porque em março os vereadores que são titulares hoje, e aqui falo do secretário Mário Rossi, deve voltar à Câmara de Vereadores, porque deve concorrer de novo a vereador. Então, fico até março tentando auxiliar o governo no que possa. E como eu disse, da política a gente nunca sai depois que entra, né, Sandra? Então, participo do CODER, participo do COMPAC, se for chamado a auxiliar em qualquer outro setor, vou estar à disposição também, tentando conciliar essa vida privada e vida pública, que eu acho que é de grande valia e que a gente possa continuar contribuindo mesmo de forma voluntária ou em algum outro setor do poder público para cada vez ter melhores condições aí de vida da nossa comunidade. Mas é possível dizer que a vida privada, trabalhando numa empresa privada, é muito mais tranquilo e o cabelo fica menos branco. Olha, Sandra, eu já não sei hoje com a situação econômica que a gente vive, eu acho que a peleia é a mesma. Não, mas são desafios diferentes. É claro que na vida privada a gente tem às vezes respostas mais rápidas, né, Sandra? Eu falava muito, a diferença do legislativo e do executivo, ela é bem grande, assim como do poder público para o poder privado, né, para a iniciativa privada. Quando a gente é do legislativo, a gente costuma dizer que a gente propõe muita coisa e muitas coisas não acabam não acontecendo, porque a gente é um órgão proponente e de fiscalização. Por outro lado, quando eu era executivo, e falo isso porque quando fui diretor do Santa, o que a gente combinava em equipe, determinava, a gente conseguia colocar em prática. Então é diferente já aí. Mas tem as amarras de licitação, de concurso público, de questão de legislação. Então, se costuma fazer essa diferença, né? No público, tu só pode fazer o que está na lei. No privado, tu pode fazer quase tudo desde que tu não infrinja as leis e tu tem menos exigências em relação a prazo para compra, prazo para isso, prazo para botar em operação alguma coisa. Então, eu tenho a felicidade hoje nos 2 locais que trabalho na iniciativa privada, ter equipes maravilhosas, que a gente tem pensado em gestão, se preocupa sim com sobrevivência, né, Sandra? Hoje, repito, a questão privada não está tranquila também, né? A gente vê principalmente varejos aí com grandes dificuldades. Então, em relação à indústria que trabalha hoje, tem sido uma dificuldade. A gente não vê uma recuperação pós-pandêmica ainda que nos dê uma garantia de sobrevivência. Por outro lado, a outra empresa privada que trabalha com capacidade de investimento, administração de bens, também a gente sabe que não tem sido fácil, questão de taxa de juros para poder fazer qualquer melhoria, questão de impostos muito grande, esse controle todo, mas tentando sempre também encontrar soluções para a comunidade. Nisso eu acho que se assemelham, tanto na parte privada como na parte pública. Mas acho que as preocupações são quase as mesmas, Sandra, diria. Mas a gente está aí com bastante força e com o apoio dessas equipes, tanto na iniciativa privada como agora de volta à iniciativa pública, para que a gente possa entregar bons resultados aí. Acho que vamos ter boas colheitas aí até o final do ano.
Pois é, a gente sempre fala em renovação dentro do poder público, tanto no legislativo quanto no executivo. Porém, a gente precisa formar novas lideranças. Você, como membro do MDB, de que forma vocês traçam uma estratégia para atrair jovens que não estão envolvidos na política, mas que têm um potencial enorme de futuramente serem bons vereadores ou serem prefeitos, secretários, enfim, qualquer função pública? Hoje, dentro do MDB, a gente tem alguns cursos de capacitação, inclusive nessa quinta-feira agora teremos um encontro grande aqui em Erechim, justamente com palestra de um especialista na área jurídica, um especialista na área de políticas públicas, tentando incentivar novas lideranças a se integrarem nisso. Não só o MDB, né, Sandra, mas a gente tem políticas e hoje o próprio CODER é um órgão que pode ser acessado por pessoas que têm vínculo com outras entidades, seja Sindiloja, CDL. A gente tem a CIE Jovem fazendo um grande trabalho, tentando fazer esse interesse dos jovens se voltarem para as questões não somente públicas, mas de tratamento coletivo. Eu acho que nós temos uma missão muito grande, os jovens, e a gente vê isso, cada vez, eles em vez de se aproximar, eles se afastam um pouco da política. Talvez por esses discursos de ódio e amor, né, Sandra, que a gente ainda vê, infelizmente, no nosso dia a dia, mas é o nosso papel hoje como político incentivar a participação deles. Eu tenho dito na Câmara de Vereadores, e vai vir uma discussão agora de novo, né, Sandra, e aqui já externo a minha opinião, sobre a volta das sessões da Câmara de Vereadores à noite ou à tarde. Quando estive na Câmara de Vereadores, fui um dos proponentes de passar à tarde. Entendia que à tarde era mais fácil, inclusive, das escolas irem alguns dias lá assistirem sessões. Isso aí. O que acontece hoje, infelizmente, é que quando era à noite ou quando é agora à tarde, muito pouca gente assiste às sessões. E eu tenho dito sempre, depois de qualquer projeto votado, é muito difícil que se volte atrás. Então, a preocupação da comunidade deveria ser toda semana entrar no site da Câmara de Vereadores, porque isso é público, está lá, é fácil acesso, tem lá projetos em andamento, pauta da sessão. Vão lá, deem uma olhada, deem sugestões. Tem e-mail de todos os gabinetes são abertos à visitação lá, se o vereador não está lá o tempo inteiro, agenda uma hora que ele vai estar lá, os assessores estão lá, leve a sua ideia, leve a sua opinião, porque isso é importante também para a tomada de decisão do vereador. Mas, infelizmente, ela não atrai hoje. Talvez por discussões intermináveis, por discursos de ódio e amor, falo de novo. O nosso papel é tentar mostrar o valor da contribuição das pessoas para o crescimento da cidade, dizer para eles que se eles não se envolverem, alguém vai se envolver. É verdade. E se a gente acha que alguns não têm capacidade de estar lá, eles estão lá justamente porque tiveram alguma capacidade, ou de convencer uma parte dos eleitores, ou por causa de um trabalho específico com algum segmento. Então, participem, gente, busquem informações, participem das sessões da Câmara, seja virtualmente ou presencialmente. Digo que eu entendo que não vai mudar nada, então é um projeto que está em tramitação e entendo que ela deve continuar de tarde hoje. E respeito todas as opiniões divergentes, mas mostra até em termos de economia de custo. Não vai custar muito de noite. Custa sim, por menos que seja fazer uma sessão por semana à noite, são hora extra de funcionários, é mais custo de luz, é mais custo de energia. Já gastam tanto em outras coisas, mas no que a gente pode economizar, tem que economizar. E acho que não muda o funcionamento da tramitação dos projetos, tanto que quando há interesse mesmo, a gente vê as galerias cheias mesmo que à tarde. É verdade. Seja à noite ou à tarde. Tivemos isso com o último projeto em relação aos catadores de lixo, por exemplo. Trabalho importantíssimo que o Executivo faz com eles, ainda trazendo mais um benefício a eles. Galerias estavam cheias, 2 dias. Quando a gente tem discussão de benefício de funcionários públicos, as galerias enchem. Quando existe algum projeto em relação ao aumento de imposto, né, sempre é tão criticada a questão de IPTU, as galerias enchem, independente de horário. Que bom que fosse todos os horários, todas as sessões assim. E aqui conclamo até mais uma vez, talvez as escolas, para valorizar isso dentro dos seus jovens, levem lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, uma turma de 3º ano, de 2º ano, de 1º ano, para assistir uma sessão legislativa e que incentivem os alunos a buscar o que está sendo discutido. Talvez assim a gente consiga atrair mais jovens com novas ideias, nesse mundo tão dinâmico hoje, tão importante com a questão das inovações, para que possam contribuir também para uma cidade cada vez melhor, né?
Obrigada por estar aqui na TV Erechim mais uma vez, atender o nosso pedido e vir conversar com a comunidade, porque a gente presta esse serviço social, tanto TV quanto vereadores, e quanto mais informada a nossa população estiver, menos erros a gente comete lá na frente, né? Obrigada. É isso aí, Sandra. Eu que agradeço mais uma vez o espaço da TV Erechim, sempre tão importante na divulgação aí do trabalho do Legislativo, do Executivo, das iniciativas privadas, e a gente vai estar sempre à disposição aí da comunidade. Muito obrigado. Obrigada.